aqui é o CJ Cláudio, chame como quiser. Bem-vindo ao canal Confuso Mais Nostalgia, onde o Confuso é com a sua turma, os personagens que eu criei, que eu brincava com a minha mãe e faço aqui esses personagens e posto aqui pra vocês, do Guru Confuso, né, do Pai Candinho e outros mais, né? E também a parte de nostalgia que vai falar, né, do passado, que fala de coisas que a gente viveu, brinquedos, brincadeiras, né? No caso, a gente que nasceu nessa época aí, que aproveitou os anos, final dos anos 70, dos anos 80, cara, a gente, ó, é do balacobaco mesmo, porque assim, ó, a gente sobreviveu a uma época, né, que se você perceber as coisas que tinha naquela época, você fica assustado. Até os programas de TV, se você vê hoje, não passaria na TV. Tem coisa que você não veria na TV se fosse os dias de hoje. E muitas outras coisas que a gente viveu, porque a gente brincou de tudo e com tudo. Porque na época a gente não tinha telefone, não tinha internet. Eu sou de 68, não sou velho, hein? Preste bem atenção. Tá bom. Sou velho, hein? Preste bem atenção. Sou uma pessoa que viveu bastante. É isso que tem que definir. Então, eu quero falar pra vocês sobre brincadeiras que a gente tinha nessa época. Brincadeiras que a gente sobreviveu a essas brincadeiras porque a gente tinha que fazer isso, né? Como eu disse pra vocês, a gente não tinha internet, a gente não tinha telefone, celular, a gente para falar com uma outra pessoa tinha que enfrentar uma fila no orelhão. Eu sou da época da ficha, depois passou pro cartão, né, onde o cartão tinha 20 ligações, aí você tinha que, né, falar com a pessoa rapidamente e era complicado, certo? A gente escrevia era carta, não tinha WhatsApp, essas coisas todas, não tinha o Duo, não tinha Skype, não tinha o Discord, né? E a gente dessa época até que se adaptou muito rápido, porque a gente veio do mundo analógico para o mundo digital, que é o máximo isso, né? Então assim, eu acho que é super interessante eu poder falar isso para vocês. A gente tinha algumas brincadeiras, hoje eu vou falar sobre brincadeiras. Uma das brincadeiras que, pô, parecia uma brincadeira assassina, né? Porque, pô, ou você saía vermelho ou saía cheio de dor. Era o chamado chapa branca. Você lembra da chapa branca? Fala aí pra mim, se você lembra. Se você é da minha época, você deve lembrar. Pô, você passava um carro, pô, se passasse um lixeiro, algum carro que tinha chapa branca, vinha o cara te dava um tapa nas costas ou um tapa no peito, de mão aberta, maluco, vinha... E assim, você tinha que pedir licença. Se você não pedisse licença, você fica tomando... E você às vezes se perde, você fala... Tu quer falar, o cara te deu um tapa nas costas, outro te deu um tapa... Era uma brincadeira mortal, mas era uma brincadeira de todo mundo. Teve uma vez que eu tava parado, sentado na árvore, conversando com uma gatinha, porque era assim que a gente chamava, uma gatinha. E, pô, eu tava conversando com ela, de repente o cara... viu o lixeiro passar, mas veio, me deu nas costas. Quando eu dei nas costas, não deu tempo de eu falar nada. Quando eu fui pra frente, meu outro primo me deu no peito. Aí o outro me deu nas costas, me deu no peito. Até eu falar licença, eu acho que eu tomei uns 8, 9 ou 10 tapas. Sabe? Eu fiquei assim, pô, que isso? O que tá acontecendo? E aí, todo mundo rindo e tal. E essa era a nossa brincadeira, uma das brincadeiras. A outra brincadeira que a gente tinha muito, que a gente brincava muito na rua, que eu morei, eu sou carioca, eu morei no subúrbio do Rio de Janeiro, subúrbio da Piedade, né? Na Piedade tinha uma rua chamada Cambaí. E todo mundo convergia, todo mundo descia das outras ruas e brincava nessa rua. E essa rua tinha um monte de brincadeira que a gente fazia ali. E uma das brincadeiras era o pique-bandeira. Não sei se você se lembra, não sei se vocês hoje fazem isso. Eu acho que acontece no colégio, como uma menção que as pessoas lembram. Mas pique-bandeira você botava uma folha, no início a gente tinha, como tinha bandeirinha, a gente botava, mas qualquer coisa servia. Podia botar um chinelo lá, naquele círculo, aí você fazia uma linha, né, dividia o campo e ficava 2 círculos, cada um com chinelo. Então o que você tinha que fazer? Dividir a equipe, às vezes ficavam 8 de cada lado e você tinha que pegar a bandeira, driblar todo mundo e passar pro teu campo, aí você vencia. Mas para isso, se a pessoa te tocasse, já era. Você tinha que ficar tipo congelado, ou seja, parado lá no lugar onde você foi tocado. E alguém podia te salvar. Se teu amigo saísse do campo adversário, ele vinha correndo, vinha te tocar, você saía correndo também, ou você podia ir atrás da bandeira, ou voltava pro teu campo como um salvo. E assim era a brincadeira, a gente brincava isso tipo, ó, horas e horas. São brincadeiras antigas que eram super sadias, movimentavam o nosso corpo, a gente vivia numa agitação ferrada e brincava todo mundo. Outra brincadeira que também que a gente vivia muito, que fazia muito, era queimar. Tinha uma linha, né? Não tinha aquela linha de fundo onde você ficava salvo com algumas coisas que eu via assim. Era uma linha, né? E você tinha que pegar a bola, mas quem segurava a bola, né? Não era queimado. Então a tua defesa ou era segurar a bola, ou
como que chama? Fugir ou se esquivar. Então você ia eliminando o outro, e cara, às vezes tinha bola que dependia, tinha umas bolas mais pesadas que, nossa, quando batia na pele doía, ardia, rapaz. Mas era brincadeira nossa, a gente brincava o tempo todo. A outra brincadeira que a gente tinha muito era pique-lata, né? Que era a mesma coisa que o pique-esconde. Você contava, né? Ficava ali contando todo mundo sair e você tinha que proteger a lata. Ou no pique-esconde você protegia o poste ou a árvore onde você determinou. Se a pessoa batesse na árvore, estava salvo. Se a pessoa chutasse a lata, estava salvo. Era uma outra brincadeira que tinha, que normalmente a gente fazia essa brincadeira mais à noite, quando chegava umas 7 horas da noite, a gente começava a fazer essa brincadeira que ficava mais fácil se esconder. A gente não brincava de pique-lata ou pique-esconde de noite. Né? De dia tinha o quê? Tinha isso, pique-bandeira, tinha também o taco, que em alguns lugares o pessoal chama de bete, e a gente jogava taco, ou seja, um círculo de cada lado, numa distância considerável, uma bolinha, podia ser aquelas bolinhas, tinha as bolinhas de borracha, a gente gostava mais de pegar aquelas bolinhas de tênis, sabe aquela amarelinha? Mas tinha aquelas bolinhas de borracha que era azul, tinha vermelha, tinha cor de barro, e a gente pegava um pedaço de madeira, formava um taco, muitos faziam até parecia um bastão que o pessoal fazia, e tinha lá aquela casinha com 3 coisas. Normalmente a gente fazia com casinha, quando não tinha casinha era a famosa lata de óleo da Lisa, né? aquela lata de óleo antiga, né? Que a gente botava ali e tinha que derrubar a lata. A latinha, a bolinha tinha que derrubar a lata de qualquer forma para você vencer. Outra forma de vencer esse jogo é se por acaso o cara rebatesse e no ar você pegasse a bola. Aí você cantava e dizia vitória, porque você ganhou. E quando você rebatia, se você estava com uma dupla que rebatia, o que acontecia? Na hora que você rebatia para longe e ninguém pegava, você cruzava e contava os pontos. Você batia um taco no outro, quando você cruzava, trocava de lugar com o teu parceiro e voltava de novo e ia contando o ponto enquanto a pessoa estava correndo atrás da bola. Normalmente a gente botava partida de 10, ou 10 fechou, porque era muita gente para jogar na rua. Então ficava uma galera esperando, uma galera fazendo fila para poder jogar o taco. Aí outras pessoas chamam de bet, em outros lugares tem um monte de nomes variados para esse jogo. Mas era uma brincadeira muito sadia que a gente adorava fazer isso, jogava horas e horas isso. Então a gente se dividia nos dias. Tem dia que a gente brincava de uma coisa, tinha dia que a gente brincava de outro, tem dia que a gente estava esperando jogar taco. Aí tinha aquela brincadeira da bola de gude. Da bola de gude se inventou vários jogos. Por exemplo, tinha a búlica, que você tinha que fazer, eram 3 buracos que você fazia no chão, né? Você deixava bem lisinho e você disputava a búlica, que a gente chamava de búlica, e você tem que passar pelos 3 fases, em cada, conseguir botar a bolinha em cada buraco e voltar para aquele buraco, aí você ganhava o jogo. Mas nesse período você podia carregar uma pessoa, ou seja, se a bolinha do outro cara pegasse, você dava um toque, né? Se você jogasse ele para dentro da búlica, você carregava ele e ganhava a bolinha. Então era uma outra brincadeira. Búlica. Tinha o triângulo, que era um jogo de triângulo onde você disputava com outras pessoas. A gente tinha aquelas latas de bola de gude, então a gente disputava, apostava bolinha de gude. Eu aposto 10 bolinhas de gude. A aposta não era você dizer assim, ó, eu aposto 10 bolinhas, você botava as 10 bolinhas no triângulo. Então o outro cara casava 10 bolinhas. Então tinha vezes que você estava jogando assim, a gente jogava num campinho lá em cima da Lima Barreto, que era a Lima Barreto, né, subindo, e aqui era Cambaí, né, que fazia o T nela. E a gente sabia para esse campinho jogava a bola de gude. A gente jogava nesse triângulo que ficava 7, 8 caras disputando. Tinha uma linha, que era a linha final, e o triângulo. Nessa linha final, para começar o jogo, para saber quem era o primeiro, a gente, no lugar do triângulo, a gente jogava a bolinha para ficar mais perto da linha. Aquele que ficasse mais perto da linha começava o primeiro e assim sucessivamente. E assim a gente jogava e assim a gente brincava, assim a gente se divertia. Ou seja, eu falei para vocês várias brincadeiras, né? A chapa branca, o pique-bandeira, o pique-lata, bola de gude, né? Que aí variava o jogo entre búlica e coisa. E também tinha um outro jogo que era chamado Mamãe na Rua. Mamãe na Rua era o sofrimento que você tinha de meio-fio a meio-fio, onde você tinha que passar e o cara não podia te tocar. Pô, cara, era complicado. E aí a gente se machucava demais, porque você tinha que pular uma perna só, às vezes o cara vinha pra te tocar, você se derrubava, caía, pô, machucava o baixo, ralava tudinho. Mas aí, era aquilo, super sadio, super maneiro, a gente brincava muito, se divertia muito. A última brincadeira que eu vou falar pra vocês hoje é a brincadeira de polícia e ladrão. Maluco. A gente sempre queria ser o ladrão pra fugir e a polícia. Se o cara te pegasse, maluco, ó,
carcava o pau em cima de você, vinha te batendo, aí te prendia e você tinha que ficar preso. Não é uma prisão assim, você era obrigado a ficar ali porque fazia parte da ética do jogo, você estava preso. Você não podia ser salvo se algum outro ladrão fosse lá te salvar. Mas o ladrão nunca queria te salvar, então o pessoal se escondia, aí ficava aquela correria e a polícia sempre era maior do que os ladrões. Então, por exemplo, se tinham 3 ladrões, tinha 8 policiais. Então era complicado, cara, fugir assim. Mas era uma brincadeira, porra, eu me lembro assim, cara, era uma brincadeira não sadia, a gente se divertia tanto. Hoje as pessoas estão mais afastadas, estão mais distantes, não tem tantas brincadeiras. A brincadeira mais no caso, você digital, você conhece a pessoa online, mas lá era mais físico, você brincava, se divertia, suava, e assim a gente ia fazendo o nosso dia. E tem muitas outras brincadeiras que eu vou deixar para outro vídeo, senão vai ficar longo demais, mas lembrar disso é muito bom. E se você lembra, cara, bota aí no comentário qual é a brincadeira que você lembrar, para poder falar aqui. Lembra aí alguma coisa que você viu, lembra aí um jogo de bola de gude que tinham outros, não só o triângulo e a búlica, tinha outro também, tinha o mata-mata. Então ajuda aí a lembrar aqui pra gente poder, sabe, ser um pouco nostálgico, lembrar da nossa infância, lembrar de uma época tão boa e tão maravilhosa como os anos 70 e os anos 80. Até os anos 90 também foram maravilhosos, né? Começou a mudar um pouco nos anos ali, passou pra 2000, mas cara, 70, 80, 90 foi cheio de bola, grandes músicas, brincadeiras, brinquedos, coisas que você não esquece. Valeu? Então, até a próxima, vamos que vamos. Obrigado por estar aqui. Não esqueça de seguir, não esqueça de compartilhar e não esqueça de curtir, para que a gente possa ter esse encontro sempre nostálgico, junto sempre. Valeu? Grande abraço, tudo de bom sempre.